um passo da morte. Essa, meus irmãos, sem dúvida alguma, é a triste realidade hoje de muitas igrejas. Eu não quero usar aqui o mundo, mas sim o Brasil. Essa é a situação de muitas igrejas no Brasil. Às vezes eu fico recordando das palavras de Jesus para Pedro: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas hoje nós estamos precisando ler isso ao contrário, porque infelizmente as portas da igreja, meus irmãos, não estão prevalecendo contra os ataques das trevas. As portas do inferno, ou seja, as portas da igreja, não estão prevalecendo contra o mundanismo. Infelizmente hoje, irmãos, muitas igrejas escancararam a porta para o mundanismo. Tem muito crente que são como a mulher de Ló. A mulher de Ló foi orientada a sair de Sodoma, a fugir de Sodoma. Ela fugiu, ela saiu. Mas ela estava lá nas Campinas, porém o coração dela estava em Sodoma. Tem muitos crentes, meus irmãos, que infelizmente são assim. São membros da igreja, cantam no louvor da igreja, pregam a palavra de Deus, oram, são até oficiais da igreja, estão fora do mundo, mas o coração ainda está apegado aos prazeres do mundo. O coração ainda está agarrado nas coisas do mundo. Hoje, a igreja do Senhor, ela é mais comentada lá fora na sociedade pelos seus escândalos do que pelo seu inconformismo com o mundo. Meus irmãos, essa é a triste realidade de muitas igrejas hoje. O profeta Amós, o profeta Malaquias, eles condenaram isso. Eu falo através do profeta Amós: eu estou cansado de ouvir as músicas de vocês. O instrumento que vocês estão tocando está doendo meus ouvidos. Eu não aceito a adoração de vocês, eu não aceito o culto de vocês. O profeta Malaquias ainda vai mais além, diz: quem dera se alguém pudesse fechar a porta da igreja para que vocês não entrassem aqui e me adorassem com a vida manchada pelo pecado, com a vida cheia do mundanismo. Essa, meus irmãos, é a triste realidade da igreja hoje, infelizmente. O indivíduo é crente, mas é agiota, está emprestando dinheiro com altos juros para os outros. O indivíduo é crente, mas ainda gosta de uma cervejinha. O indivíduo é crente, mas enche a cara no vinho no Natal, não tem problema não, no Natal pode. O indivíduo é crente, mas está vivendo em adultério, vivendo no pecado. Então, meus irmãos, o mundanismo mata a igreja, porque Deus, Ele não é conivente com o erro, Deus ele não é conivente com o pecado, jamais, jamais. O povo de Deus, o povo de Israel, sofreu duramente nas mãos do Senhor, porque eles estavam adorando a Deus, estavam servindo a Deus, estavam cultuando a Deus, não deixavam de ir à igreja, mas abriram as portas da igreja para o mundanismo. Tudo pode, não tem problema nenhum. Uma segunda coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, que tem matado a igreja também é o comodismo. O comodismo tem matado muitas igrejas. Muitas igrejas, irmãos, têm esquecido a sua missão principal, que é levar a mensagem de salvação. Às vezes acabam se acomodando, acabam se acovardando, ficando preso, ficando trancado entre quatro paredes, como os discípulos antes do Pentecostes. Muitas igrejas, eu comecei a pensar
evangelizar, meu Deus. Enquanto esse homem desafiou a tudo, por amor àquelas almas perdidas, nós não temos coragem de atravessar a rua e convidar o nosso vizinho para vir à igreja assistir um culto. Nós não temos coragem de chegar para o nosso amigo de trabalho e falar para ele: vai lá na igreja assistir um culto. É como se nós estivéssemos tão acomodados, a nossa salvação basta, o resto que se dane. Ah, meus irmãos, eu sou do tempo das séries de conferências. Eu me lembro que eu era adolescente, meu pai era pastor Sebastião Teodoro, morreu há 3 anos atrás. Ele então colocava os folhetos na nossa mão, os convites, e nós saímos pela rua da cidade, distribuindo os folhetos, convites e convidando as pessoas para a igreja com toda a alegria no nosso coração. Aí a pergunta é: onde estão as séries de conferências? Onde estão aqueles pregadores que pagavam o preço com jejum, com oração, e almas se rendiam aos pés do Senhor? Isso, meus irmãos, digo infelizmente, tem contribuído para a morte de muitas igrejas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram? O comodismo, meus irmãos, assim como o mundanismo, tem contribuído para a morte de muitas igrejas. Tem muita preocupação com as festividades da própria igreja, da própria irmandade. Eu vou falar de presbiteriano, não vou falar de outras igrejas. Presbiteriano come demais, misericórdia, toda festinha tem alguma coisa para comer. Não é pecado não, não é proibido não. Às vezes a preocupação está em torno disso. Às vezes nós nos preocupamos com belos templos, não é pecado nem é proibido. Nos preocupamos com belos móveis, não é pecado nem é proibido. Mas o grande problema é que nós acabamos nos acomodando. Nós acabamos esquecendo que o nosso vizinho precisa ouvir de Jesus. Nós acabamos esquecendo que o nosso parente precisa ouvir de Jesus. O nosso colega de trabalho precisa ouvir de Jesus. Ronaldo Lidório, missionário da nossa igreja, certa vez no encontro de liderança, ele deu uma palavra muito importante. Ele disse que chegou ao conhecimento dele que tinha 3 tribos não alcançadas no Amazonas. Então, ele era um barco beduíno bem sofisticado e contratou uns índios próximos ali para acompanhá-lo nessa viagem, e segundo ele, gastavam 3 dias e 3 noites, depois que deixassem a embarcação. E eles foram, desceram daquela embarcação e andaram 3 dias, à noite descansavam, levantavam de madrugada dentro das redes ali e saíam para a mata fora. Chegando em um determinado ponto, eles ouviram algumas conversas. Daí a pouco, uma clareira, se depararam com algumas obras, e tinha alguns índios lá fora no terreiro com umas folhas de palmeira varrendo o terreiro. O amador falou com um daqueles índios: pergunta para eles o que está acontecendo, o que vai ter aí. Aí perguntou, eles disseram: vai ter um grande culto de louvor a Deus aqui hoje à tarde. Aí o Ronaldo Lidório ficou naquele pensamento: meu Deus, me falaram que as tribos não tinham sido alcançadas. Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Aproximou-se então e começou a conversar com os índios, perguntando: quem é que evangelizou vocês? Eu vou falar com o nome José,
bem gasta. E então começou a conversar com ele e perguntar para ele o que aconteceu. E ele disse, meus irmãos, isso me marcou muito. Ele disse: olha, eu aceitei Jesus, mas eu não sabia ler. Nasceu no meu coração um desejo de pregar o Evangelho. Nasceu no meu coração um desejo de evangelizar. Mas como eu não sabia ler, como as pessoas da cidade iam me ouvir? Então eu peguei um bote de madeira, chamei minha esposa, e nós adentramos na mata, fomos por rio, Solimões, acima, adentramos na mata, e aqui nós encontramos essas 3 tribos, e hoje tem uma igreja organizada em cada tribo. Sincretismo, que é o que combina bem com essa mistura de religiões que tem por aí. O terceiro ismo que tem matado a igreja é o sincretismo. O sincretismo religioso. Meus irmãos, vocês podem observar que hoje as pessoas não estão interessadas naquilo que é certo, estão interessadas no que dá certo. Nós vivemos num mundo de pessoas desesperadas, divórcio, drogas, bebida alcoólica, homicídio, tantas e tantas coisas acontecendo, tantas enfermidades, o câncer tem se espalhado, e as pessoas estão desesperadas, e estão em busca de uma solução para o problema. E aí, meus irmãos, nós nos deparamos hoje com um evangelho voltado para essas coisas. Como disse o apóstolo Paulo, chegamos num tempo em que um outro evangelho tem sido pregado, não o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os aproveitadores estão por aí, se